Bom, gente, nesse vídeo a gente vai cobrir algumas, algumas informações, principalmente informações relativas às anotações, né? Principalmente questões relativas às indicações de esquadrias, né? Portas e janelas. A gente vai fazer ainda algumas observações relativas à simbologia da cobertura, né? Como que a gente faz para fazer a inserção das indicações, assim como a indicação do material, tá? Eu vou demonstrar como que a gente consegue fazer o ajuste, né, como que eu faço para substituir, né, o material da telha, caso você não tenha, né, esse padrão de telha de barro, né, então a gente chegou a mostrar aqui, é possível a gente fazer a substituição pela linha vertical, só que quando a gente tentou demonstrar isso no vídeo anterior, acabou que eu fui pelo caminho errado. Além disso, eu vou mostrar como que a gente vai fazer a representação da plataforma. Vou demonstrar como que a gente vai fazer tanto a projeção de parede abaixo, né, do nosso telhado, quanto a projeção de cobertura, né, no caso de vocês que tiverem, né, beiral no telhado de vocês, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou começar aqui ajustando, né, é trabalhar um pouco com essa questão da representação, né, do telhado, tá? Como a gente tinha mencionado anteriormente, né, caso você não tenha, né, a informação da material, né, relativo à telha de barro, né, que replica, né, que tenta demonstrar como ele representa na realidade como que essa telha ela seria, né, a gente pode substituir por uma linha vertical, tá? Então posso aqui selecionar o telhado, posso ir em editar tipo, editar, né, o material, lá onde a gente está em telha cerâmica, a gente vai lá no próprio material, onde eu tenho, né, o padrão de barro. Eu no vídeo anterior eu tinha ido a desenho, tá? Mas eu vou deixar no modelo, né, porque o modelo ele vai meio que fazer esses alinhamentos, tá? Então eu vou escolher vertical 75 milímetros, vou dar um OK, vou aplicar, OK, aplicar, e aí, né, a gente tem o nosso telhado representado, né, por meio de. Este é o nosso telhado devidamente representado, né? Só que, ao invés de a gente ter aquela achura, né, de padrão de barro, a gente tem as linhazinhas verticais, né, paralelas, uma em relação à outra. Outra coisa que eu queria que vocês reparassem é que a gente consegue utilizar um alinhamento, né, com as achuras, né? Isso é interessante porque isso possibilita que a gente consiga alinhar essas achuras de modo que elas, de modo que o nosso projeto ele seja devidamente representado, tá? Então, a gente consegue fazer esses ajustes manuais, tá? A outra coisa que eu vou mostrar, né, aqui nesse vídeo tutorial é como que a gente faz para substituir o perfil de calha, tá? Então ele por padrão aqui no Revit ele vai trazer esse perfil de calha, né, que embora ele seja satisfatório, mas a gente, não necessariamente esse é o tamanho da calha que a gente vai precisar para o nosso projeto, né, e até porque ela, ela vai ser um pouco mais difícil, né, para vocês fazerem um cálculo, né, uma vez que você está trabalhando com trapézio, mas então eu vou demonstrar como que a gente faz para que a gente consiga substituir, né, esse tipo, né, esse perfil de calha. Então, se eu selecionar ele e a gente for no editar tipo, né, lá no perfil, até o M calha
chanfro, e ele vai me dar dois tipos, né, de calha. A diferença de um para o outro, basicamente, é o tamanho, tá? Mas o que eu quero aqui, o que eu vou mostrar é como que a gente faz para carregar a nossa calha retangular, tá? A gente poderia carregar a partir da livraria, né, da biblioteca que a gente baixou lá do site da Autodesk, né? Ou a gente pode fazer isso durante o nosso processo de trabalho, acessando a guia de inserir, carregar a família, ele vai buscar aquela pasta dentro do computador de vocês, então ao invés da gente vir aqui, a gente vai vir em carregar a família da Autodesk. Tá? Então a gente vai clicar uma vez, ele vai, todas aquelas famílias, né, aqueles elementos que a gente baixou anteriormente, eles vão aparecer, né, aqui. Então eu posso digitar aqui o nome do elemento, a calha, ou a gente pode buscar ele em perfil, né? Só que aí ele vai trazer todos os perfis que foram criados, né? Dentro, estão criados, enfim, todos os perfis que estão disponíveis. E o que eu vou querer aqui é o calha retangular. Então, a atenção que você precisa ter é a categoria, né? Porque, por exemplo, alguns desses perfis podem não ser carregados na família de calha. Na realidade, os perfis eles vão aparecer em elementos, né, que sejam, né, modelados a partir do perfil, como é o caso da calha. Tá? Mas que eu quero aqui é a calha retangular, eu vou selecionar, vou clicar em carregar, né, ele fez aí o download. Se a gente clicar agora na nossa calha e a gente for em editar tipo, se a gente for buscar aqui, agora ele trouxe aí, né, ele carregou três tipos, né, de calhas retangulares. Tá? Então eu vou pegar de 20 por 20, né, então tem 20 milímetros, 200 milímetros por 200 milímetros, e aí agora a gente tem uma calha, a gente tem uma calha retangular. Tá? E eu recomendo sempre, né, vocês criarem tipos diferentes, né, porque vamos dizer que eventualmente você precise, né, ter calhas com espessuras ou tipos diferentes de calha. Né? Então você precisaria criar uma calha para cada tipo. Né? Então essa aqui é a minha calha retangular. Se eu quisesse ter, né, um outro tipo de calha, né, então aquela calha trapezoidal, eu precisaria aqui criar ela novamente, né? Claro que eu precisaria utilizar ou selecionar um outro perfil para que ele pudesse ter um perfil diferente. Né? Então eu tenho aqui a calha trapezoidal. Se a gente tivesse, né, essa situação de telhado em que eu tenho calhas com dimensões, né, distintas, né, diferentes, eu vou estar precisando, né, criar calhas ou famílias, ou tipos de famílias de calhas distintas, um para cada tipo de calha que eu tiver. Tá? Então, dessa maneira, né, a gente consegue criar, né, a nossa calha para o nosso telhado, né, selecionando um perfil retangular. Tá? A outra coisa que eu vou trazer, né, para esse projeto, a, que é relativo ainda à cobertura, é a simbologia de anotação relativa ao nosso telhado. Tá? Então, a gente está aqui na escala de 1 para 50, correto? Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou clicar lá em símbolo. No meu arquivo, né, esse arquivo que eu estou trabalhando, eu tenho aqui essa família, né, de pai, telhado, seta. Ah, não, não. Aliás, eu tenho aqui.
eu tenho, né, essa simbologia aqui, tá? Ah, caso você não tenha, eu vou disponibilizar para vocês logo mais uma pasta onde vocês vão poder localizar essa família, né, de inclinação do telhado. Tá? Então, eu posso tanto carregar aqui pelo inserir, né, ou eu posso vir aqui em anotar, símbolo, caso você não esteja com ele carregado, carregar família, né, famílias AP, e aí, pai, inclinação telhado, abrir, e aí a gente tem aí, né, a nossa indicação de cobertura, tá? Se eu clicar onde eu clicar, ele vai criar, né, a minha seta de inclinação. Da mesma maneira que a indicação do norte, né, se eu clicar em Tab, ele vai rotacionar essa simbologia à medida que a gente for clicando, não em Tab, desculpe, mas na tecla de espaço. Tá? Então você vai precisar aí na sua cobertura, né? E ir posicionando a seta de acordo com as inclinações, tá? Então, por exemplo, se a sua telha ela é uma telha cerâmica, você pode aqui, você vai dar um duplo clique, né? E escrever, né, aqui as especificações. Aqui o meu já está com telha cerâmica, mas vamos colocar aqui, vamos dizer que hipoteticamente a gente estivesse falando, trabalhando com uma telha metálica, né? Digitaria telha metálica, e aí uma coisa que ele vai fazer é que ele vai alterar toda essa simbologia. Mesma coisa em relação à inclinação, né? No caso, não estou sabendo de cabeça qual foi a inclinação que eu olhei, mas eu clico, no caso que foi 25%, mas se o seu telhado for diferente, né? Você vai selecionar lá 30% e ele vai modificar em todos os símbolos, né, que ele tiver inserido. Tá? Se a gente, vamos dizer que eventualmente a gente tivesse, né, vamos dizer que a gente tivesse uma coberturas, né, ou telhas diferentes, né, vamos dizer que a gente tivesse uma laje plana impermeabilizada, que embora ela seja plana, ela precisa ter uma inclinação, né, para que você consiga escoar a sua água. Seria necessário, né, que você criasse, né, tipos específicos, né, para cada uma dessas. Então eu tenho aqui pai, cobertura metálica, por exemplo. Aqui eu posso deixar a telha metálica, vou alterar para 10%, né? Então eu clico, ok, e aqui ele fez a alteração, tá? Mas se eu selecionar e marcar telha cerâmica, né, ele modifica, tá? Então, caso você tenha no seu projeto tipos de telha diferentes, você precisaria pegar essa família que a gente acabou de carregar no seu projeto e aí você vai duplicar de acordo com o material que você tem na cobertura e de acordo com as inclinações respectivas. Tá? Então, essa seria, né, essas seriam as indicações relativas, né, à inclinação do telhado. Né? Então, só lembrar realmente que essa é uma informação que vocês vão precisar inserir, né,
manualmente. Só essa correção. Cerâmica, ok. Agora tudo aqui está como telha cerâmica. Por exemplo, se isso aqui fosse uma telha metálica, a gente só alteraria, né? E aí ele traz, né, aquela informação que a gente tem do desenho anterior, tá? Bom, em relação à cobertura, seriam basicamente essas questões, né, essas situações, mas ainda aqui, né, dentro da simbologia, acho que nesse material eu não tenho, né, indicação de acesso, mas na vai disponibilizar esse arquivo para vocês logo mais, que é a seta, né, indicando os acessos. Né? Então, eu vou vir em anotar, simbologia, tá, não é nesse projeto, é nesse aqui. Vou salvar. Tem um processo, inclusive, que vocês podem utilizar eventualmente, caso vocês tenham, né, um projeto de, de referência, né, que vocês queiram trazer ou incorporar famílias existentes, tá? Mas aqui, ó, acesso principal. Então, vou voltar aqui agora, simbologia, né? Carregar família. Então, você vai utilizar, né? Como se assim, uma setinha com o texto informando quais são os acessos principais do projeto de vocês, tá? Ah, outro ponto, né, que eu queria abordar nesse vídeo tutorial, antes da gente ir efetivamente pro ah, desculpa, ainda, né, em relação à cobertura, o que eu fiz aqui, eu mostrei para vocês como que a gente faz, né, esse ajuste relativo a simbologias. A gente fez simbologia de cobertura, né, como a gente mencionou. Eu vou colocar aqui, vou usar esse telhado aqui como exemplo, tá? O ideal é vocês deixarem a simbologia uma alinhada em relação à outra e o mais centralizado possível, tá? Tá. O que está faltando eu mostrar aqui em relação à cobertura, e aí especificamente nessa planta de cobertura, nesse caso, nessa situação aqui, eu tenho um beiral, né? Se a gente olhar aqui no 3D, eu tenho um beiral, é o que implica dizer que eu tenho essas paredes abaixo da minha cobertura e, né, no caso da nossa planta de cobertura, há aí a necessidade, né, da gente indicar
com uma linha tracejada, o que está acontecendo abaixo desse telhado. Então, o que eu preciso aqui é determinar ou mostrar, né, no meu projeto, né, no meu desenho, o limite, né, ou a posição desse contorno. No caso, aqui no nível 4, vou só dar uma olhada na faixa de vista, aplicar, ok. Então, eu posso usar a subjacência para ele exibir. No entanto, ele não está exibindo, né, o que tem abaixo desse telhado, mas muito também porque o meu observador, né, nesse desenho, ele está muito elevado, né, por conta da faixa de vista. Então, em alternativa a isso, eu vou utilizar a estrutura de arame só para a gente poder enxergar através do nosso telhado. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Dentro ainda da guia de anotação, lá em linha de detalhe, eu vou criar um retângulo, posso fazer com retângulo ou com a linha. Eu vou criar, né, uma linha tracejada a partir desse contorno. Né? Então, no caso, eu preciso realmente fazer esse desenho. Né? Posso usar o comando linha, e aí eu vou desenhando, né, esse contorno. Posso trabalhar com selecionar linha, e aí o cuidado que a gente precisa ter é que em pegar, né, a linha certa. E depois que eu fizer isso, né, eu vou voltar novamente para a linha oculta. E aí o que é que a gente fez? Né? O que a gente fez na prática foi desenhar uma linha a partir do contorno daquela parede. Só que o que acontece? Essa linha, da maneira como ela está aqui, ela está uma linha cheia, né? Então, eu vou selecionar todas as linhas, né, com Ctrl, ou então clico em uma linha, depois clico Tab para selecionar todas de uma vez. E aqui do lado, ó, dentro de modificar com as linhas selecionadas, eu tenho estilos de linha. Tá? Então, se a gente clicar na setinha, eu tenho projeção, né? E aí ele vai gerar para a gente essa linha tracejada. Se eu quiser desenhar a projeção do beiral, que é algo que vocês vão precisar fazer também, né, no caso da planta baixa de vocês, aqui nesse caso eu vou poder, né, utilizar a subjacência. Tá? Então, marcar, olhar para cima, ele mantém, deixar nível 1, aplicar, aqui aplicar. E aí a gente vai fazer o mesmo procedimento. Tá? Eu usei aqui a subjacência para que a gente pudesse enxergar a parte superior, né, do nosso telhado, né? E aqui o que a gente vai fazer é marcar a projeção. Meus processos, dentro de anotar, linha de detalhe. Só que aqui eu já vou deixar a linha que eu quero, né, projeção. E ao invés, né, de usar o line ou selecionar a linha, né, no meu caso aqui que eu tenho um telhado retangular, eu vou utilizar a ferramenta retângulo. Aí aqui um detalhe, tá? Quando a gente está fazendo a projeção de cobertura, essa projeção ela tem que ir até todos os elementos que estão acima, né, da linha de corte. Né? Tudo que estiver acima de 1,5 m, a gente vai representar de maneira tracejada. Tá? Então, as duas calhas elas estão lá, então nesse caso eu precisaria, né,
avançar ou criar esse retângulo até lá. No caso, ele ficou um pouco fora da linha, mas a gente usa a ferramenta de... Ah, tá. Isso aqui é porque ele tem... Como eu estou vendo, né, a linha de cima, ele está me dando duas referências. Né? Ele está me dando a ponta de baixo do telhado. Eu vou colocar na ponta mais externa. Temos aí a nossa linha, tá? Eu posso ainda, como eu tenho aqui esse recorte, né? Eu vou fazer alinhar e, vou usar, né, o comando linha de anotação também, né? Só que agora eu vou usar a ferramenta Trim só para a gente aparar, né, esse contorno aí. Marquei o contorno da projeção do meu telhado. O que eu vou fazer? Eu vou desabilitar a minha subjacência, né? Eu não preciso mais enxergar aqui o meu telhado. Para encerrar, né, essa questão, depois que vocês fizerem, né, a linha de projeção, a gente vai vir, né, com o texto. Você vai colocar lá. Eu não vou escolher o texto, alterar, né, o estilo de texto, porque a gente já mostrou, né, como que a gente faz isso em vídeos anteriores, tá? Mas o ideal aqui é você pegar o estilo de texto pequeno, né? E você vai digitar projeção de cobertura. No caso da projeção de cobertura, e no caso da sua planta de cobertura, né, você vai fazer um texto também, e lá na projeção você vai colocar limite da edificação. Arrastar ele para o local correto. Tá? Aqui, eu acho que é importante sempre relembrar isso, né, que o meu texto ele está com fundo opaco. Né? O ideal é a gente trabalhar com ele transparente. Né? Então, seleciono lá o estilo de texto, vou em editar tipo, e aqui é onde eu tenho um plano de fundo, eu vou marcar transparente, vou aplicar, e agora eu tenho aí essas informações que a gente vai gerar a partir, né, do nosso modelo. Tá? Então, a linha de projeção, a gente vai utilizar a ferramenta de linha de detalhe para que a gente possa indicar o limite da edificação abaixo do nosso beiral. E na planta de cobertura, você vai utilizar esse mesmo processo que a gente fez, só que aí no caso a gente vai usar a subjacência, porque eu preciso olhar as plantas que estão acima, e aí eu vou fazer o contorno, né, do meu telhado, considerando o beiral. Altero, né, o estilo de da linha de detalhe para a projeção, e aí eu venho com o texto, né, informando o que aquela linha está indicando para a gente. Próximo passo, né, agora que a gente vai fazer, é demonstrar como que vocês vão trabalhar, ou como que vocês vão indicar a plataforma de vocês. Tá? Então, se a gente for aqui no 3D, eu já tenho aqui o espaço, né, da minha plataforma, né, o elemento vazado da minha plataforma. O que falta agora é a gente indicar isso na nossa planta baixa de maneira adequada. Então, como que vocês vão fazer essa indicação? Novamente, a gente vai utilizar aqui a linha de detalhe. Né? Então, eu tenho aqui, vou clicar na linha de detalhe,
Vou usar o retângulo, que é mais, acaba sendo mais rápido, mas vocês poderiam utilizar, selecionar a linha, tá? Só que esse retângulo, né, eu vou fazer com um deslocamento de 0,05, tá? E, na realidade, tem que ser negativo, porque eu quero jogar essa, essa linha para dentro. No caso aqui, essa linha está como projeção, né? No caso eu não quero projeção, quero trabalhar ela com uma linha fininha. E aí depois eu vou fazer uma outra linha de detalhe nesse retângulo quadradinho interno, né? Eu vou fazer um X, tá? Então eu vou colocar, eu vou desenhar, né, um quadrado, o limite, né, de acordo com o espaço que você tem, né, do elemento vazado. E aí a gente vai vir novamente com um textinho informando, né, que se trata da nossa plataforma. A gente pode chamar de plataforma elevada. Então, eu vou depois que você escrever o texto, né, vou só trabalhar com o alinhamento dele, posicionar ele no meio, né, do meu desenho. Se o texto ficar muito de novo, né, eu estou trabalhando com texto 2,5 mm, né, então provavelmente vocês vão precisar criar um texto menor. Não me recordo se a gente vai fazer isso em vídeos anteriores, né, então vou considerar 1,8 mm. E a gente tem feito da forma como a gente vem trabalhando, né? Eu dupliquei de 2,5, vim aqui nas propriedades de tipo, alterei o nome, só que eu preciso modificar agora o tamanho do texto, né, que está 2,5, e a gente vai marcar 1,8, aplicar, ok, né, e aí a gente tem agora a plataforma mais, mais compacto, né, mais condizente com o que com o tamanho, né, do nosso desenho, tá? Não trabalhem com textos com tamanhos inferiores a 1,8 mm, porque a partir desse tamanho vocês não vão conseguir visualizar, né, o que está sendo. Vocês não vão conseguir ler essa informação uma vez que ela seja impressa. Tá? Então, só tomar um certo cuidado em relação a esse tamanho desses textos. Ok? Bom, a outra coisa que eu vou fazer aqui, até para a gente mostrar um pouco o tipo de família. Ah, o meu já tem, tá? Mas o tipo de família que a gente tem lá no projeto, né? Acho que era o tipo. Então, M modificador, tem o pai, identificador do ambiente. Mostrar. Talvez identificador do ambiente, identificador do ambiente. Bom, nesse arquivo
está carregada essa família, não está carregada aquela que eu tinha modificado para vocês, mas tudo bem, porque o que eu quero demonstrar é como que vocês vão trabalhar, né, com o tipo, como que vocês vão utilizar o tipo de família de ambiente que a gente disponibilizou aí para vocês, tá? Antes da gente vir aqui, né, eu sei que é mais um pequeno detalhe, né? Se a gente verificar a nossa estrutura, né, a linha, né, da nossa estrutura, ela está mais fina do que a linha da parede. Usualmente, a gente trabalha, né, a linha da estrutura mais grossa, né, do que a linha da parede, até para que essa estrutura ela se destaque, né, em relação ao nosso desenho. Né? Então, se a gente olhar os nossos... Aqui não, porque a gente tem um piso que está sendo em vista, mas acho que nesse trecho a gente consegue perceber bem aqui a nossa parede cortada, ela está mais grossa do que ela está mais grossa, né, do que o contorno, né, do nosso pilar. Então, antes de eu avançar, eu vou modificar isso aqui, tá? Então, eu vou em vista, aliás, estilos de objeto, né, na guia de gerenciar estilos de objeto. Eu vou localizar lá os pilares estruturais. E se a gente olhar aqui, né, em projeção, é aquilo que a gente está visualizando. Cortar é como que esse elemento ele vai ser visto cortado. Então, se a gente olhar aqui em cortar, os nossos pilares, eles estão posicionados, né, eles estão com a espessura de linha 1, né, de tipo 1. Então, o que eu vou fazer é clicar nessa linha 1, vou marcar 4, ok. E agora, ó, todos os meus pilares tiveram a sua espessura modificada. Tá? Então, antes da gente avançar, né, para as nossas indicações, nós vamos ajustar a espessura de linha do nosso pilar. A gente modificar a escala, né, se a gente for de 1 para a escala de 1 para 50, o elemento ele fica um pouco mais, a espessura fica um pouco mais compatível. Tá? Em relação aqui, a gente tem uma situação que pode ser comum no projeto de vocês. Para o anteprojeto, não vou pedir que vocês façam, né, o ajuste do pilar e da parede. Tá? Mas, no projeto executivo, né, que é a próxima etapa, vocês vão precisar interromper a parede de vocês nos pilares. Tá? Então, a gente vai ter, vou ligar aqui o código consistentes, só para a gente visualizar o que aqui a gente vai ter na prática. Né? Ou seja, a parede ela interrompe no pilar, que é como esses elementos eles são executados construtivamente. Tá? Mas, voltando aqui para esse ambiente, o que acontece? Né? A gente tem uma família que vocês já vinham trabalhando, e aí a gente vai começar a utilizar os indicadores de ambiente que são específicos, né, do anteprojeto. Então, eu vou carregar, né, essa família, eu vou lá inserir, só que agora eu vou usar carregar família, e lá, né, na pasta, né, que eu vou disponibilizar para vocês, vocês vão identificar essa família, MPF ANT identificador de ambiente, e a gente vai mandar ele abrir. Tá? Vou clicar lá no meu ambiente. Se eu clicar aqui nas propriedades, agora eu vou ter essa família e vai me dar nome do ambiente e volume, nome do ambiente e área, nome do ambiente, área e acabamento, mas o que a gente vai utilizar aqui é esse aqui, tá? Ambiente, metragem quadrada e o pé direito. Tá? Então, aqui você vai digitar PD
P.D, e no meu caso aqui, o meu pé direito é de 2,60 metros, tá? Vamos dar aqui salvar. No caso, se a gente clicar dentro, né, dos triângulozinhos, eu vou ter os tipos de revestimento, tá? Então, o quadrado é para piso. Deixa eu só confirmar para não dar essa informação errada de cabeça, né, para vocês, mas aqui vou até copiar aqui para vocês. Então, qual é a lógica desses qual é a lógica dessa simbologia, tá? Para cada tipo diferente de cobertura que você tiver, você vai ter um símbolo diferente, uma numeração específica. Então, vamos dizer que toda a sua casa faça uso de forro de gesso. Tá? Então, todos os ambientes que tiverem forro de gesso, tá? Você vai colocar um para indicar que o teto desse ambiente ele está com forro de gesso. Se você tem um forro de gesso e um forro de PVC, por exemplo, um forro de PVC na sua área de serviço. Então você tem dois tipos de forro, né, de teto. Né? Então eu tenho o gesso com a numeração 1 e o PVC com a numeração 2. Tá? Então, onde você tiver forro do tipo. Onde você tiver teto do tipo 1, você vai marcar, né, você vai posicionar aqui nesse quadradinho número 1. O triângulo, ele corresponde, né? Ele corresponde às superfícies verticais, né, que no caso são as paredes. Então, se você tem, no caso dos ambientes, você tem uma parede pintada em pintura texturizada em acrílico. Então, onde tiver aquela pintura em acrílico, você vai considerar como material tipo 1. Se nos banheiros, por exemplo, você vai ter revestimento 2, né, que no caso seria relativo ao azulejo, e assim sucessivamente. Né? Então, cada tipo de material que você tiver para piso, parede e teto, você vai ter uma simbologia, você vai ter uma numeração específica. Então, o teto fica no quadrado, o triângulo é para a parede e a bolinha é para o piso. Né? Então, se você tem um revestimento cerâmico, se você tem um porcelanato, né, nas suas salas de estar, então esse porcelanato ele tem a simbologia 1. Se você tem uma cerâmica simples, né, de 10 por 10, por exemplo, que vai na cozinha, então na sua sala você vai usar o código 1 e na sua cozinha você utilizaria o código 2. Tá? Então, a gente vai utilizar, né, essa simbologia para agora, né, nessa etapa do anteprojeto. Eu vou abrir os modelos, né, dos tutoriais anteriores, porque o tutorial anterior ele trazia, né, para a gente um número maior de ambientes. Tá? Sei que pode ser um pouco assustador essa questão da inserção das indicações, né, dentro do Revit, principalmente considerando que vocês já possam ter feito, né, esse processo. Tá? Então, olha só, eu tenho aqui, né,
que é basicamente a situação que vocês estão agora, né, em que vocês têm as, o nome dos ambientes já posicionado na planta de vocês. Tá? Então, se eu clicar aqui, ele vai ter apenas o identificador de pai, mas uma vez que a gente fizer, a gente trouxer, né, aquela família lá que a gente disponibilizou, né, que traz, que traz, né, a indicação e o detalhamento desse ambiente de maneira mais precisa, né? Vou aqui carregar esse arquivo, que é o processo que vocês vão fazer. Eu vou selecionar aqui. E para a gente modificar, eu teria que selecionar. Só que a gente já mostrou que eu posso selecionar vários elementos de uma mesma, de um mesmo tipo, né, em todo o meu projeto ou nas vistas ou visíveis na vista. Se eu selecionar visíveis na vista, ele vai selecionar apenas os elementos que eu consigo enxergar aqui nesse desenho. Tá? Porém, se a gente pedir para ele escolher em todo o projeto, ele vai selecionar em todos os níveis que você tiver essa simbologia. E aí vocês não vão precisar fazer essa substituição manual. Tá? Vocês vão pegar, vocês vão selecionar todas as instâncias no projeto de vocês, e aí depois que você tiver com o depois que você tiver com a família, né, de identificador aberto, né, você vai selecionar nome do ambiente, área e pé direito. Tá? Então, ele já vai fazer essa substituição automática para vocês. É claro que, por exemplo, nesse trecho, né, ou nesse ambiente, eu vou precisar, né, fazer algum tipo de ajuste, muito por conta do tamanho, né, da quantidade de informação que a gente tem aí. Outro cuidado que eu reparei em alguns desenhos de vocês é que às vezes vocês movem, né, o arquivo e se você não deixar essa opção linha de detalhe desabilitada, ele vai criar, né, essa linha aqui e a gente não precisa dela, ela pode só gerar mais confusão no entendimento do nosso desenho, então vou selecionar, vou desmarcar. E aí agora, né, se a gente mover, eu consigo mover sem que essa linha venha junto, tá? Aí realmente o trabalho mais manual, mais braçal que vocês vão precisar fazer é relativo à indicação, né, dos pés direitos. Né? Então, posso copiar essa informação aqui e aí a gente vai acrescentando, né, onde esse, onde esse valor ele for necessário. Né? Então, aqui, por exemplo, vamos dizer que o nosso banheiro fosse de 2,40, então marco lá 2,40, e aí eu vou ter que fazer, né, as indicações, né, de material. E aí aquele exemplo que eu estava falando antes, né, que, por exemplo, se aqui eu tiver laje pintada, então isso aqui vai ser forro 1, se aqui eu tiver uma parede com pintura acrílica padrão vai ser 1 também, e se esse piso for um revestimento cerâmico em porcelanato vai ser tudo 1, mas esse banheiro aqui a gente já teria, né, opa, não vou editar a família, né, não, então aqui teria forrinho de gesso, aqui na parede eu vou ter um revestimento cerâmico qualquer, e no banheiro, vamos dizer que nós tivéssemos o mesmo piso porcelanato lá do nosso ambiente. Tá?
lá da nossa sala. Então, essa é uma forma rápida, né, de vocês conseguirem fazer essa indicação relativa, né, essa substituição, né, da família, essa substituição da família essa substituição da família de indicação de ambiente, né, fazendo, né, o acréscimo da informação de que é direito e fazendo a indicação de especificação dos materiais. Tá? O que a gente precisaria fazer seria a indicação, né, das esquadrias, né, que seriam portas e janelas, né, do nosso projeto. Tá? Para a gente fazer esse processo de distribuição, tá, a gente vai utilizar a ferramenta de tag, né, o identificador de categoria. A gente clicar, aí vocês vão perceber que quando eu chegar perto, né, do elemento, ele já vai trazer para a gente a indicação do, da tag, né, do material. Né? Não do material, mas do elemento que ele está tratando, né, que ele está trabalhando. Só uma coisa que eu queria mostrar, vou posicionar aqui a mesma porta, a gente for lá de novo, identificar o elemento, veja que ele vai dando, né, a contagem, né, dessas portas. Precisaria fazer a mesma coisa para a janela, né? Então, lá, clico na janela, ele vai posicionando, né, os elementos, né, que estão no projeto. Isso seria uma forma da gente fazer, né, mas são processos manual, tá? Que eventualmente pode ser necessário que vocês façam, né, dessa forma. E a gente tem uma outra possibilidade, né, que é identificar todos. Tá? Se a gente clicar aqui, ele vai abrir essa caixinha e nessa caixa você vai selecionar quais são os elementos que você quer identificar. Vamos dizer que você não tivesse é, não tivesse criado, né, os identificadores, posicionados os identificadores de ambiente. Né? Você poderia clicar aqui nessa caixinha. Eu não vou fazer isso porque eu não quero identificar o ambiente. O que eu quero identificar é porta e janela. Vou dar OK e aplicar. E aí ele faz, né, a distribuição de todas as janelas, né, de todas as simbologias. A questão aqui é que quando você faz uso da ferramenta automática, você vai precisar dar uma olhada para verificar se não está acontecendo esse tipo de situação. Né? No caso aqui, eu tenho, né, uma sobreposição, essa simbologia está em cima, né, da minha porta. Só que, se a gente olhar, né, se a gente for verificar aí, essa simbologia não é a simbologia que a gente adota no Brasil, não é a simbologia, não é a simbologia de porta e janela que a gente usualmente utiliza, tá? Mas lá no arquivo que a gente disponibilizou para vocês, a gente também, né, tem uma família específica para a identificação tanto de portas quanto de janelas. Tá? Então, a gente carregou aquela família lá, o pai identificador de porta e janela. Vou selecionar um, tá? Selecionar em todo o projeto. Em M identificador, eu tenho pai. Ó, eu vou marcar aqui dimensões no indicador, só para a gente verificar aqui. Ó. Então, eu tenho dimensão. Eu tenho dimensão, né, que é 92 por 2,2 metros e 13, tá? Mas eu posso alterar só para o
indicador. Tá? Outra coisa que, se eu selecionar esse símbolo, se eu editar aqui o tipo, faz identificador, aqui a gente vai usar a mesma lógica, né, para as portas, aqui P1, e aí o que vai acontecer? Os elementos que forem do mesmo tipo, tá? Então, por exemplo, essa porta, folha única 915 milímetros por 213, tá? Eles são do mesmo tipo. Tá? Então, se eu clicar aqui, mandar selecionar instâncias, vejam que ele selecionou as duas portas. Tá? Então, vou fazer a mesma coisa para essa porta aqui. Clicar aqui em editar tipo. Aliás, aqui tem um detalhe. Tá? Eu posso, já na própria porta, né? Veja que eu selecionei a porta, não selecionei o, a família, né, o indicador, né, mas se eu selecionar a porta e vir em editar tipo, se a gente for buscar aqui, ó, ele tem uma marca de tipo que está como 42, vou digitar aqui P2, vou aplicar, vou dar OK. Como eu só tenho essa P2 aqui nesse arquivo, ele só vai alterar essa, né? Mas se eu tivesse outros tipos de porta como essa carregadas aí no meu arquivo, né, ele iria substituir automaticamente, como ele fez aqui, né, com nossas duas portas. Tá? Mas, para agilizar o nosso processo de trabalho, vou selecionar todas as instâncias, todo o projeto, e aí vou deixar somente o indicador. Eu precisaria, né, selecionar todas as portas, e aí eu recomendo realmente que vocês façam dessa maneira, né, porque aí eu consigo selecionar todas as portas do objeto. Então, eu vou selecionar, então lá 40, e eu vou digitar P3. Tá? Então, essa é a indicação de portas que vocês vão precisar fazer. É o mesmo processo para a janela. Tá? Então, vou selecionar aqui selecionar essa janela. Se eu, aliás, selecionar a simbologia, né? Se eu mandar selecionar todo o projeto, ele seleciona todas as simbologias de janela. Né? Então, vou lá alterar para o indicador, né? Para o pai apenas indicador, mas se vocês repararem, né, e selecionarem, ah, esse aqui ele traz só a bolinha, ele não traz a dimensão. Tá? Mas depois eu posso mandar isso para vocês, outra família, com essa informação. E aqui é o mesmo processo. Tá? Então, eu vou pegar essa aqui, né, 19, eu acho que tem mais de uma inserida. Então, se a gente for lá na marca, vou alterar para J1, vou aplicar, elemento aplicado, ok, e ó, J1, J1, esse aqui ele já vinha como J10, mas vai alterar para J2, vou aplicar, ok, e aí ele vai alterar, né, suas indicações, né, de esquadria de acordo, né, com essas alterações que a gente fez. Tá? Se a gente for aqui agora no 3D, tem aí o meu modelo.
E agora só para a gente encerrar esse tutorial, que até ficou bastante longo até, eu vou fazer aqui algumas observações em relação à fachada, tá? Então, caso o projeto de vocês, parte dele vai estar alinhado ao muro, nesse caso você vai representar a fachada vista como se você estivesse enxergando o muro do vizinho, tá? Só que para você fazer isso, você tem, né, algumas considerações, né, que você precisa fazer. Eu vou abrir aqui essa fachada só para a gente poder enxergar algumas coisas. E aí vocês vão verificar que a minha fachada, nesse, nesse processo, nesse desenho, né, ela está funcionando como um corte. Por que a minha fachada está funcionando como um corte aqui nesse, nesse projeto, né, ou nesse desenho? Porque, ó, se eu clicar no símbolo, né, de elevação, olha onde é que está a minha. Olha onde é que está posicionado o meu observador. Né? Essa linha que a gente cria, ou que é criada quando a gente faz uma elevação, ela corresponde ao posicionamento do nosso observador. Então, preciso selecionar ela e ela tem que ficar fora da casa. Mas se ela entrar na casa, a gente tem um corte. Se eu tirar ela, né, tirar ela fora, né, e agora se a gente for na fachada 4, aí eu vou passar, né, a enxergar. Vou ligar aqui as cores consistentes só para vocês verificarem melhor esse meu desenho. Né? Eu vou. Então, a elevação, para que ela exiba. Vou fechar isso aqui. Tá vendo? Então, a elevação, para que ela mostre, né, de fato, o que eu preciso, né, eu tenho que olhar onde que está essa setinha aqui. Mesma coisa aqui atrás. Ó, símbolo de elevação ele tem realmente que ficar aqui, tá? Mas a seta ela tem que estar mais próxima, né? Porque o que eu quero enxergar efetivamente é o exterior, né, do meu edifício, né? Eu tenho que enxergar a fachada da minha edificação. Tá? Então, não vou repassar aqui o processo de criação de elevação, porque a gente já viu anteriormente, tá? Mas o que a gente precisa atentar, né, nesse processo é realmente a posição, né, a posição do observador em relação à edificação que você está trabalhando. Ainda, né, em relação à fachada, como que vocês vão fazer as indicações de material na fachada. Aí, no caso, a gente vai trabalhar, né, com um texto, só que o texto ele vai ser seguido, né, de uma setinha em que você vai informar, né, tintura não, né, pintura acrílica branca. Tá? Então, você vai informar na sua você vai informar com o texto, né, quais são os materiais, né, que você tem na sua fachada. Né? Então, por exemplo, eu tenho ali pintura branca, aqui eu tenho
estrutura, concreto aparente. Então, se esse texto ele se repete lá em cima, eu posso copiar, né, esse texto. E aí depois mover ele, né? Opa. Posso depois mover ele para que a gente possa, né, identificar melhor, identificar os nossos materiais. Outra coisa, né, que a fachada, se a gente deixar o terreno visível, né, pode ser não. A gente vai ficar com uma certa dificuldade, né, então aqui no caso eu vou ocultar, né, o terreno da minha fachada, vou ver só a minha edificação, vou voltar de novo para a linha oculta, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui é usar a linha, vou usar aqui a linha de detalhe, vou fazer um retângulo, vou usar região de preenchimento, vamos usar o trim, só esse pedacinho aqui de linha, né? Estou com um padrão de preenchimento horizontal, não é isso que eu quero. Aqui, filtrar, é o que eu quero. A linha de detalhe, né, que é a região preenchida. Clicar em editar tipo. E aí ele vai utilizar alguns padrões, né, de achura que ele vai gerar, inclusive, a partir do material. Tá? A gente tem sempre trabalhado com duplicação. Vou criar aqui, vou duplicar, chamar esse aqui chão fachada. Aqui onde eu tenho um padrão de preenchimento, eu vou clicar lá no modelo e o que a gente vai utilizar aqui é o sólido, cor padrão, cor plano de fundo, cor padrão do primeiro plano, vou deixar em cinza, vou dar um OK, aplicar. Deixo aí na real, esse padrão de preenchimento ele tem que ir, né, até o seu muro. Vou desabilitar aqui a linha de escopo. A região, né, de escopo. E vou trazer ela mais perto, né, da minha fachada, né? E eu precisaria fazer isso, tá, para todas as minhas fachadas, tá? Então a gente vai criar, né, essa padrãozinho aqui, né, de preenchimento. A gente vai criar esse padrão de preenchimento para que
com linha de detalhe para a gente poder fazer, né, ou ilustrar a base, né, da nossa fachada. Ok?